E aqui estão os palpites de quarta-feira, dia 22/1. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Liga dos Campeões, RB Leipzig contra Sporting. O RB é o 34º e o Sporting o 17º. Nos últimos 5 jogos o RB venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10 partidas. Nos últimos 5 jogos o Sporting venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 9 de 10 jogos. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Shakhtar e Brest. O Shakhtar é o 27º e o Brest o 7º. Nos últimos 5 jogos o Shakhtar venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Brest venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 9 de 10 jogos. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Milan e Girona. O Milan é o 12º e o Girona o 30º. Nos últimos 5 jogos o Milan venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos o Girona venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Palpite, casa vence. Arsenal e Dinamo Zagreb. O Arsenal é o 3º e o Dinamo o 24º. Nos últimos 5 jogos o Arsenal venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos o Dinamo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Palpite, casa vence. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Celtic e Young Boys. O Celtic é o 21º e o Young o 36º. Nos últimos 5 jogos o Celtic venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos o Young venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, casa vence. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Feyenoord e Bayern. O Feyenoord é o 18º e o Bayern o 10º. Nos últimos 5 jogos o Feyenoord venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Bayern venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. PSG e Manchester City. O PSG é o 25º e o Manchester City o 22º. Nos últimos 5 jogos o PSG venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Manchester City venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Real Madrid e Red Bull Salzburg. O Real Madrid é o 20º e o Salzburg o 32º. Nos últimos 5 jogos o Real Madrid venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 2 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o RB venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, casa vence. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Sparta Praga e Inter. O Praga é o 28º e a Inter o 6º.
Nos últimos 5 jogos, o Praga venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga Europa, Besiktas contra Bilbao. O Besiktas é o 28º e o Bilbao o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Besiktas venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bilbao venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. E aqui alguns jogos dos campeonatos estaduais para a gente trabalhar no mercado de gols no ao vivo. 1,5, 2,5 e por aí vai, depende dos seus métodos e leitura de jogo. Bangu e Flamengo, Botafogo e Volta Redonda, Corinthians e Água Santa, Santos e Palmeiras. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.